Graça e paz, aleluia. Eu quero desejar uma gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você que está a me ouvir, né? Estamos assim vivendo tempos difíceis, né? Mas nós temos que nos alegrar porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Um Deus que nos promete grandes coisas. Lá no Salmo 91, ele nos promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, nós não temos que temer. Nós não temos que temer a adversidade. Nós não temos que temer o espanto noturno, porque o nosso Deus nos promete nos proteger, nos guardar do mal, para a glória de Deus. O Senhor, Ele nos convida para sermos alegres, para amar uns aos outros, amar cordialmente uns aos outros. Está escrito no livro de Romanos 12, versículo 10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nos ensina a vivermos, aleluia, em harmonia uns com os outros, em viver amando, servindo uns aos outros, porque a palavra nos diz que quando nós estamos amando, amar não é estar de bem com o nosso irmão, mas amar uns aos outros com amor fraternal, que o Senhor Jesus nos fala, é o amor de estar orando um pelo outro, é o amor de estarmos nos preocupando uns com os outros, se comunicando uns com os outros, procurando saber como está o nosso irmão, desejando uma paz para o nosso irmão. Nessa manhã, você já agradeceu a Deus pela vida do seu irmão? Você já agradeceu a Deus pelo dia, pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos de pé, falando e exaltando o nome do Senhor? É esse amor que o Senhor nos convida para expressar para o nosso irmão, para o nosso próximo. É estar agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão. É estar procurando notícia, aleluia, da vida do nosso irmão. Esse é o amor fraternal. E a palavra de Deus nos diz, louvado seja o nome do Senhor, lá no versículo 16 do capítulo 12 de Romanos, a palavra de Deus diz que para que nós íamos ser unânimes entre uns aos outros, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodais nas humildes. É esse o grande amor do Senhor. Muitas das vezes o ser humano está a viver nessa terra se preocupando em ter, mas não se preocupa no ser. Ser humilde, ser amável, orando uns pelos outros, se preocupando uns com os outros. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos amando a nós mesmos. Se eu quero ser cuidada pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, eu tenho que cuidar, eu tenho que me preocupar pelo nosso irmão. E a palavra de Deus nos fala que quando nós vivermos isso, aleluia, nós seremos cheios da plenitude de Deus. O Senhor ainda nos convida para expressar, louvado seja o nome do Senhor, esse amor. Expressar esse amor fervoroso. Esse amor que Deus nos fala, que Deus nos convida para expressar para o nosso irmão. Aleluia, não é um amor frio. Não é um amor enganoso. Não é um amor que hoje expressa, amanhã não. A palavra de Deus diz lá no versículo, aleluia, versículo 11, sede fervoroso no cuidado. Aleluia. Sermos
fervoroso no cuidado e no espírito. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos servindo o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que muitas afrontas o Senhor Jesus enfrentou, né? Na época que Jesus viveu o seu ministério. Aleluia! A Bíblia fala que Jesus enfrentou muitas perseguições, muitas afrontas. Mas ele continuou fervoroso para com as pessoas. A Bíblia fala, aleluia, lá nos livros dos evangelhos, aleluia, que Jesus, ele curou o leproso, ele curou o paralítico, ele curou o cego de Jericó, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele não olhou para os pecados daquelas pessoas. Jesus, ele não olhou para a fraqueza daquela mulher que se encontrava ali com aquela enfermidade. Ele simplesmente teve o coração humilde, teve o coração cheio de amor. Ele não olhou para o que aquela mulher podia dar a ele em troca, para que aquele homem cego, o cego de Jericó, tinha para dar a ele em troca. Ele não olhou para isso. Ele olhou para o cego de Jericó com os olhos de misericórdia. Ele olhou para o cego de Jericó com os olhos, com o coração cheio de amor, com os olhos santos, com os olhos com óculos santo. Aleluia! Tem uma passagem no livro de São João, capítulo 5, onde fala sobre a história do paralítico de Betesda, onde ele se encontrava ali naquele tanque. Muitas pessoas, aleluia, eram curadas. Quando entravam sobre as águas, muitas pessoas foram curadas, mas aquelas pessoas não olharam para aquele paralítico. As pessoas eram curadas, mas não tinham humildade no coração. Porque ele falava para o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez uma pergunta para ele: o que você quer? E ele respondeu que queria ser curado, porque estava ali há muitos dias, mas as pessoas passavam na frente dele e ele não conseguia chegar até as águas do tanque de Betesda, porque as pessoas não deixavam. E as pessoas não olhavam para ele com os olhos de misericórdia, com humildade. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele foi até ali, até aquele tanque, mas não foi para aquelas pessoas que estavam sendo curadas. Mas ele olhou para aquele homem que estava ali sobre o chão, aleluia, paralítico, sem ninguém, e curou. Ele não olhou para o que aquele homem podia dar a Jesus. Mas ele olhou para Jesus. Ele olhou para aquele paralítico com os olhos de misericórdia, com o coração humilde, com o coração cheio de amor. É isso que o Senhor Jesus quer que eu e você venha ser nessa terra. Não olhar para o que as pessoas podem nos dar em troca, mas olhar para as pessoas necessitadas com os olhos de misericórdia. Porque a palavra de Deus diz que quando nós cremos nele, confiamos nele, ele nos dá poder de tocar no enfermo e ele ser curado. Nós precisamos viver o grande amor de Deus para que haja cura nas nossas vidas e para que nós venhamos curar as pessoas necessitadas no nome de Jesus.